Aleluias. Meus amados, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Aleluias. Você está na casa do Pai, e na casa do Pai há liberdade. Amém? Louvado seja Deus. Eu já quero fazer a leitura da palavra. Livro do Gênesis, capítulo 45. Versículo 5. Somente esse versículo, ele é um versículo muito conhecido dos irmãos, dos leitores da Bíblia Sagrada. Aquele que gosta da palavra de Deus, ele já sabe em qual texto eu estou, em qual momento da história de José eu estou. Livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 5, diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é sobre esta palavra, Senhor, que eu abro o culto nesta noite. Sobre esta palavra, ó Deus, que eu te peço clareza, Senhor, sobre a minha mente e sobre o meu ser, para aplicá-la sobre as nossas vidas. É sobre esta palavra, Senhor, que nós tomaremos direção neste culto nesta noite. Tenha total poder e liberdade a falar aos nossos corações. Fica, Senhor, conosco, fala aos nossos corações. É um pedido da minha alma a Ti. E quantos concordam, diz? As palmas glorificam o nome do Senhor. Amém. A história de José, ela é uma das histórias mais contadas. É uma das histórias que virou filme. É uma história que muito pregada, muito falada. E hora ou outra o Espírito Santo nos traz à memória, porque Ele quer nos falar alguma coisa. Aquele que tem o hábito, irmão, de ler a palavra de Deus, aquele que gosta da palavra de Deus, muitas vezes ele não abre a palavra como se fosse uma caixinha de surpresa para que Deus falasse com ele. O Espírito Santo fala com ele porque ele já conhece a palavra de Deus, e o Espírito Santo fala com ele exatamente em alguns textos, em alguma história, porque ele quer trazer alguma verdade. E José, ele é um dos personagens centrais do Antigo Testamento, que conta uma história muito interessante, que tinha um propósito e um projeto de Deus. Um projeto para mostrar para Faraó que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. E um propósito na vida de José, para entender que por mais que a vida oscile entre momentos bons e momentos ruins, também está no controle de Deus. E também para os irmãos de José, que ainda que eles maquinassem o mal, ainda que a inveja e a soberba viesse sobre a vida deles, ainda que eles quisessem trabalhar e fazer sobre as suas mãos, tudo está no controle de Deus. 3 personagens, uma história e a centralidade que é Deus. José, ele recebe de Deus um sonho e um projeto. E José, ele logo conta para seu pai e seus irmãos. Isso desperta ciúmes duplo
sobre a vida dos irmãos. Por quê? Porque José era um dos amores do seu pai. E quando ele conta esse sonho, logo desperta uns ciúmes nos irmãos, porque para eles José estava querendo ser soberbo e também dentro de si vai que é uma verdade o que ele está nos contando. A vida, irmão, em si, em vários momentos das nossas vidas, nós vamos lidar com pessoas e situações assim, aonde Deus tem um propósito nas nossas vidas e nós vamos lidar com pessoas que vai nos trair, que vai nos vender, que vai nos acusar. O problema é como nós vamos responder a essas situações. Todos conhecem a história de José e eu ganho tempo. Mas José, ele é lançado na cisterna para cumprir o propósito de Deus. E era melhor estar na cisterna ou na casa do pai? Mas para cumprir o propósito de Deus, tinha que estar na cisterna. José é vendido pela caravana dos ismaelitas. E ali ele é levado para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele é acusado de uma traição. E muitas vezes gera um pensamento assim, já que eu estou sendo acusado, eu vou fazer mesmo e pronto, né? Mas aquele que é temente a Deus, ele tem que... Quer me acusar, acusa. Eu tenho um advogado e ele é fiel para guardar e me proteger e me livrar. E ele é levado para a prisão. É melhor na casa de Potifar ou na prisão? Humanamente, na casa de Potifar. Mas para cumprir o propósito de Deus, é na prisão. Você está entendendo que muitas vezes o momento que a gente está humanamente, ele não é legal, ele não é bom, mas precisa estar para poder cumprir o propósito do Pai? E a resposta que, dependente da resposta, pastor, que nós tivermos, nós não vamos cumprir o propósito do Pai. Porque quando ele está na casa de Potifar, ele tem a possibilidade de sair do propósito. Quando a mulher de Potifar tenta seduzir ele. E ele se mantém íntegro. Quando ele é lançado na prisão, ele faz uma amizade. Lá Deus começa a dar revelação para ele. Há um propósito de Deus levar ele para o palácio de Faraó. E lá ele fala que se Deus quisesse, ele iria decifrar o sonho. Isso passando, eu estou abreviando porque os irmãos conhecem a história. E vocês vão entender onde eu quero chegar. E ele, a glória a Deus, e é honrado. E Faraó fala para ele, eu acho que no capítulo 38 da história de José, mais ou menos no capítulo 38, que ele seria no trono maior do que José. Faraó. Mas fora do trono, José estava mandando em tudo já. José passa por várias coisas na vida dele, várias situações na vida dele, mas em nenhum momento ele tenta mudar o propósito do Pai. E quando chega no 45, que ele tem a oportunidade de mudar o propósito, por conta da vaidade, da soberba, por conta desses sentimentos que muitas vezes caem sobre as nossas vidas, José era crente. E ele diz, não fique triste,
por haver me vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou. A nossa vida ela é cheia de oscilação. Muitas vezes o lugar melhor a estar, humanamente, aos nossos olhos, não é o lugar que Deus queria que estivéssemos. E o lugar que nós estamos é o lugar, e a condição que estamos é a condição que nos leva a cumprir o propósito de Deus. E uma vez que você está num lugar onde não está legal, as coisas não estão bem, as coisas não estão da forma que você queria, é ali que Deus quer te usar para trazer uma resposta de uma pessoa transformada em Cristo Jesus. Infelizmente, irmão, tem muitas pessoas que na hora que é provada, elas são reprovadas. E não é eu que posso dar diagnóstico, eu não sou doutor, não é eu que posso assinalar, está certo, está errado. Mas Deus, Ele vê muitas vezes as nossas decisões e os nossos comportamentos em tais situações. E essa palavra está falando comigo também. E ela fala comigo primeiro, para poder falar com você que está me ouvindo. Então não tente sair do propósito de Deus. Tente entender o propósito de Deus na sua vida. E nesse propósito, você seja o canal que Deus espera que você seja. Ninguém aqui quer ser traído, irmão. É coisa ruim demais ser traído, irmão. Dói na alma. Ainda mais quando você é traído por alguém que você ama, né? Ninguém aqui quer. Ninguém aqui quer ser vendido. Ninguém aqui quer ter falso testemunho sobre a sua vida. Mas também quando Deus for te exaltar, não deixe que a soberba, o orgulho, a ganância, tais sentimentos, tire a glória de Deus. Essa palavra eu abro o culto nessa noite. E o Espírito Santo falava comigo enquanto eu tomava banho. E eu orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra. E eu vou falar para você, viu, irmão? Eu não sei como que é com você. Eu não sei se você... assim, tem momentos assim que a gente numa simples oração, eu até postei no meu status, numa simples oração, às vezes a gente não quer acreditar e Deus responde, irmã Miriam. Simples orações, tá? Simples orações, Deus responde, tá? E Deus, Ele é um Deus que gosta de detalhe. Deus, Ele gosta de detalhe. Porque a palavra de Deus, ela revela quem? Revela Deus, não revela? Então, se ela revela Deus, quando Jesus, ele pergunta para um cego que queres que eu te faça, ele quer detalhe, irmão. Que ele sabia, ele já sabia que ele queria enxergar. Porque ele sai correndo atrás de Jesus. Ô filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava pedindo dinheiro, irmão. Dinheiro ele já estava pedindo lá atrás. Ele queria uma mudança, uma transformação na vida dele. O que queres que eu te faça? Detalhe. A oração é detalhar a Deus aquilo que nós precisamos. Eu estava ontem, sexta-feira à noite. Sexta-feira eu estava com a minha... Os irmãos sabem, eu já pastorei essa igreja aqui, acho que uns 6 meses de chinelo. Eu tenho um problema com unha encravada, que quando ela dá problema, ela é terrível. E ela deu problema sexta-feira, irmão. E eu não estava conseguindo colocar o pé no chão. Não estava conseguindo colocar o pé no chão. E a Lília chegou e, vamos no podólogo. Eu falei, não vou. Já fui no podólogo outra vez, ela mexeu, estragou minha unha. Eu fui pro hospital, tive que arrancar a unha. Pensa numa coisa, irmão, ó conselho, hein? Ó conselho. Arrancar a unha não é coisa de crente, não, irmão. Dói demais. É melhor você pedir para aplicar hack. Porque, ó, arrancaram a minha unha do pé, eu sem anestesia, que não entra. Me deram 5 anestesias e não pega. Arrancaram e quando eu saí, as costas estavam todas molhadas. E eu
Misericórdia, que negócio dolorido, porque uma coisa é arrancar com anestesia e sem estar inflamado. E essa ontem sexta estava de um jeito, e a pastora, vamos no podólogo? Eu não. E ela falando, e eu não conseguia nem responder, já estava querendo ficar de mal. E aí eu fui deitar, não fui deitar, ela foi deitar, eu falei, eu não consigo deitar porque está doendo, eu preciso ficar quietinho e latejando. E eu fui trabalhar. E no meio do caminho, eu chegando no Ceasa, eu falei, Senhor, eu vou ter que colocar aquela bota. E eu tenho que colocar a meia, vai doer tanto, Senhor. A oração foi simples, irmão. Foi simples. Ô, Senhor, eu preciso trabalhar. Foi uma oração simples. E eu cheguei no Ceasa, coloquei a meia com muito cuidado, coloquei a bota e começou a doer. E eu andando assim, ó. E lá passam uns carrinhos cheios de peixe, eu com medo deles me atropelar. E eu querendo lá andar, pastor Manassés. E eu andando para lá, para cá. Com medo, daqui a pouco eu estava correndo no Ceasa, para lá e para cá. E aí eu parei e falei assim, parou de doer diante de Deus. Eu falei assim, parou de doer. Eu lembrei da oração, meus olhos encheu de lágrimas. Por mais simples que seja, creia na oração que você faz. Deus é um Deus detalhista. Ele quer os detalhes naquilo que está doendo, naquilo que você precisa. Às vezes, irmão, é um negócio tão simples, mas você precisa. E você tem que pedir para o Pai. Amém? Receba essa palavra. E que nós possamos estar debaixo da direção de Deus nessa noite. E que Ele venha falar grandemente no meu coração e no seu coração. Amém?